Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar o maior risco de investir em fiagros. Mas antes de tudo, eu vou dar minha breve opinião sobre fiagros. Bem, na minha opinião, eles têm se tornado uma classe de investimento muito interessante, porque eles podem gerar altos retornos com um risco moderado. Ou seja, todo investimento acaba tendo risco, só que o retorno de muitos fiagros é maior do que o risco que você está correndo por investir neles. E por isso que se torna muito interessante investir em alguns. Obviamente, não são todos. E se vocês gostarem, a gente pode até fazer mais vídeos falando de fiagros. Só que qual que é o grande problema? E que eu venho percebendo com muitos comentários que eu recebo aqui de alguns inscritos do canal. Muita gente, inclusive muitas pessoas que investem em fiagros, não tem simplesmente a menor ideia do que estão investindo. As pessoas simplesmente estão investindo porque paga bem e dane-se é o que tem por trás disso. E dane-se como que ele gera esse valor que é distribuído mensalmente. Então isso é um problema muito grande que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Porque muita gente, quando lê sobre fiagros, percebe que ele pode investir basicamente em três coisas. Ele pode investir em terras agrícolas, ele pode comprar terras e alugar essas terras para algum produtor. Ele pode comprar participações em empresas do agronegócio e também ele pode investir em títulos de dívida para empresas do agro, que seria, por exemplo, um CRA, que é um certificado de recebível agrícola, que é muito parecido com um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, que tem em vários fundos imobiliários de papel. Então, na verdade, um fundo imobiliário, aliás, um fundo imobiliário não, um fiagro que investe em CRA, teria aí uma funcionalidade muito parecida de um fundo imobiliário de papel. Só que o que acontece? Muita gente acaba achando que um fundo imobiliário investe em terras agrícolas ou até em participações de empresas do agronegócio. O que na verdade não é verdade. Quando a gente olha, isso daqui é tudo que um fiagro pode investir. Não necessariamente ele invista em tudo isso. E na verdade, a grande maioria dos fiagros que tem na Bolsa de Valores não investe nem em terras agrícolas, nem em participação de empresas agro. Na verdade, eles não investem em terras agrícolas porque o arrendamento dessas terras, na verdade, ele não é sobre um valor fixo de aluguel, ele é sobre o valor da saca. Então, por exemplo, ele é 12 sacas por alqueire. Se o valor da saca sobe, ele recebe mais, se o valor da saca cai, ele recebe menos. E aí, muitos fundos imobiliários, muitas gestoras acabam não querendo ter terras agrícolas devido ao fato desse aluguel ser muito variável em relação à cotação dessa commodity. Então eles preferem não ter terras agrícolas. Inclusive só tem um fundo imobiliário atualmente que tem realmente terras. Mas a grande maioria dos fiagros investe em CRAs, em títulos de dívida, ou seja, eles emprestam dinheiro para as empresas do setor do agronegócio, em troca eles recebem esse mesmo valor que eles emprestaram e mais uma taxa já pré-determinada. Então, na verdade, o FZDA11 é o único fundo imobiliário da Bolsa de Valores que realmente investe 100% em terras agrícolas. E por conta disso, o dividend yield desse fundo imobiliário, ele costuma oscilar mais do que os outros, porque o preço da saca acaba oscilando também. Mas a grande maioria dos fundos imobiliários são fundos imobiliários de crédito. Eles emprestam dinheiro para empresas do agronegócio e em troca recebem juros sobre esse dinheiro. E isso é muito parecido com o fundo imobiliário de papel. Só que geralmente aqui esses fiagros, eles são atrelados ao CDI. Porque geralmente essas empresas do agro, elas já tinham empréstimos que eram atrelados do CDI, e o fiagro consegue fazer um empréstimo para essas empresas, também atrelado ao CDI, só que é uma taxa de juros menor, o que fica bom para todo mundo, fica bom para a empresa que paga menos juros e fica bom para o investidor que recebe uma quantidade muito boa de rendimentos. Mas falando aqui agora exclusivamente do Vigia, que é um outro fundo imobiliário muito conhecido, quando a gente olha a carteira desse fundo imobiliário, a gente vê que ele é 100% CRA. Ou seja, ele não tem terras, ele não tem imóveis do setor agro, ele não tem participação em empresas do setor agro, não, é 100% crédito. Então, se o setor agro acabar produzindo mais ou produzindo menos, ele não vai pagar mais ou menos, porque ele está blindado. Ele não tem participação direta nas empresas. Ele tem apenas a dívida dessas empresas. Então isso é um erro muito grande que as pessoas cometem. Elas acham que só porque o agro é o motor do Brasil, que os fiagros vão pagar um rendimento maior com a melhoria do setor agro, quando na verdade isso não necessariamente precisa acontecer.
Porque a maioria dos FIAGROS são fundos de crédito e não fundos de equity. Eles não têm a participação nessas empresas, eles não têm a participação nas terras dessas empresas, obviamente com exceção daquele fundo imobiliário que a gente já falou no vídeo de hoje, que tem terras. E quando a gente olha o indexador desses CRAs, a gente vê que 100% está atrelado ao CDI. Então, com o CDI caindo, muito provavelmente o rendimento desses FIAGROS vai cair também. E, gente, a gente vai chegando ao fim do vídeo de hoje e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos para você assistir. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.